Sim, já estou ao vivo e, como sempre, destacando www.fundomarlenecolé.com.br. E já vou fixar aqui. Marius Augusto, Maria Elvira, Elton Honorado e o meu convidado Telmo Fernandes já está por aqui. É sempre uma oportunidade para vocês acompanharem um papo com um grande artista brasileiro, principalmente os artistas de teatro, e também, de certa forma, fazerem parte desse bate-papo. Deixa eu conversar com o Telmo. E Ô, aí, Pedro? querido, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Prazer estar aqui. Ah, obrigado, querido. Você tá magrinho, hein? Tá se preparando para algum Rapaz, personagem? era então, antes de começar a pandemia, eu tava, né, na atividade para emagrecer. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, pronto. Tava na atividade total, malhando muito, perdi, sei lá, acho que uns 15 quilos. E Uau! malhando, horrores por uma série, né? Eu tava fazendo a série Fim, baseado no livro da Fernanda Torres, né? A direção vai ser do Andrucha. A gente já tinha começado a gravar. Quando começou a pandemia, a gente teve que parar e a princípio volta no que vem. Mas Se aí eu tô Deus mantendo. quiser, vai voltar. É a Vai primeira vez. voltar. Não é a primeira vez que você trabalha com Andrucha, né? Não, não é. Já trabalhei várias vezes com ele. Eu adoro trabalhar com Andrucha. Eu fiz o Sob Pressão, né? Sim. O longa e a série faço ainda com ele. E A fiz o série você Chacrinha. fez a primeira e a terceira temporada. Fiz a segunda também. Fiz a segunda Fez a também. segunda Foi, também? foi, foi poucos episódios, mas eu fiz também. Que legal. Bom, aliás, eu fiquei aqui namorando o seu currículo e eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, vou precisar fazer 24 horas de live com o Thelma, porque, assim, não são mais de 50 trabalhos, é muito mais coisa, porque é É. muito teatro, um seguido do outro, é muita série, é muito trabalho na televisão, é muito filme. Você não para, cara. E ano que vem você vai completar 30 anos de carreira? 30 anos de carreira no que vem, exatamente, como profissional. Uau! E como que fala? Como que dá conta de gravar tudo isso? Novela, filme, fazendo teatro? É porque muitas vezes as coisas não acontecem no mesmo tempo. Um filme Pois demora é, muitos pois anos para é. acontecer. Mas é importante a gente explicar um pouquinho isso para quem está assistindo, porque você está sempre trabalhando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, assim, eu quando terminei a escola, eu fiz a Martins Pena, né? Terminei a escola em 1991. E na época, pra você ter ideia, eu sou formado em informática também, né? Eu tinha uma vida dupla. Eu trabalhava, eu trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na FRJ, e tinha acabado de terminar a escola, e isso me permitiu pautar minha carreira assim, meio que da maneira que eu queria realmente, sem ter muita pressão em termos de arrumar trabalho e tal. E eu sempre fui muito ligado em trabalhar em companhia, né, de teatro, né? Eu saí da escola, fui trabalhar com o Sidney Cruz, a gente formou uma companhia e 4 anos depois entrei para os Fudidos Privilegiados do Abu. E ali a gente produzia muito, né, cara? A gente produzia demais, né? Muita coisa, muito material. E eu não sei, rapaz, eu acho que também é um pouco de sorte de conseguir conciliar tudo, né, na maneira. Claro que às vezes não dá, né? Óbvio, né? Tem hora que realmente não dá. Mas isso faz bem para a cabeça, viu, Pedro? Que isso ajuda essa coisa de ter que decorar muita coisa, né? Memorizar os papéis. Isso vai. Acho que está me ajudando a ter uma cabeça boa ainda por muitos anos. E assim eu espero. Se Deus quiser, olha só, Gabriel Cardoso está por aqui, Daiane Alves, Sidney Amano, Paulo Henrique, Kleber do Insta, Rei da Agulha, Tânia Petri, Gilberto Bartolo falou, grande Telmo, que saudade, amigo. Bartolo, querido. Rose Pirandelli, Yara Regina Sanches, Alan Melo, Marília Santos Barbosa, Sérgio Cavalcante, ator, André de Queiroz, Juliana Bertoni,
muita gente acompanhando o nosso papo. Que bom. Você acha que a sua dedicação ao teatro grupo, ao teatro de pesquisa, a intensidade com que você fez cinema também, sempre te levou para um caminho onde você sempre fez televisão, mas que você fizesse mais participações do que papéis do começo ao fim, em razão dos projetos que você estava fora da TV? Ah, sim, com certeza. E foi até um pouco de opção mesmo, né? Lá tinha uma opção realmente de focar mais no teatro. Até 1994, tal, aí em 95 eu dei uma. Falei, cara, vou dar uma fechada para balanço assim, com o teatro e comecei a investir mais no audiovisual. Eu fui fazer um curso que foi maravilhoso para mim naquele momento, que foi um curso com a Tezuka Yamazaki. Eu fiz um curso maravilhosa, maravilhosa, e me rendeu meus 2 primeiros trabalhos legais assim, no audiovisual, né? Eu fiz um longa com ela, que chama Fica Comigo, era um papel pequeno, mas foi uma oportunidade foi meu primeiro longa, foi a minha primeira oportunidade de vivenciar um set de um longa-metragem em outra cidade. Então essa experiência para mim foi fantástica, e eu fiz com ela um Você Decide, né? Aquela série que É isso que eu ia falar. Tezuka é diretora incrível, e tem os trabalhos da Tezuka na televisão também são importantes, né? Super, super, né? E eu aprendi muito com ela nesse curso, cara, assim, muito. Foi muito legal. E ali, aí eu comecei a investir mais por esse lado também, e calhou com a minha entrada nos Fudidos, né? Que logo depois eu entrei, eu fiz um musical, fiz meu primeiro. Foi um ano assim muito interessante nesse sentido, né? Foi o meu primeiro filme, meu primeiro trabalho assim bacana em TV, meu primeiro musical, tudo ali nesse ano aí de 95, nessa virada aí, 95, 96, quando eu entrei depois para a companhia. Então, assim, eu topava fazer participação, eu queria trabalhar, eu queria ganhar experiência, entendeu? Essa era a minha ideia, Pedro. Então, eu fui nesse caminho, até que chegou um momento que falei, não, agora tá legal, já fiz bastante participação, agora estou querendo fazer uma coisa mais bacana, um papel mais legal. Quando você fala do primeiro musical, foi o Concerto para o Virgulino? Sim, como profissional, sim. Foi o meu primeiro musical, né? Era um texto do Vital Santos, um autor e diretor pernambucano, que tinha um trabalho incrível. O Virgulino era um texto lindo, cara. Era um paralelo, ele fazia um paralelo da vida de Cristo com o Virgulino, com o Lampião. E as músicas eram lindas, e ele tinha feito um enorme sucesso lá em Pernambuco, em Recife, e ele fez um novo elenco aqui no Rio, fez teste, eu passei no teste, fiz um papel ótimo. Foi quando eu conheci o André Vale, foi o meu querido amigo, depois saudoso. André Vale, vamos, merece, porque, olha, juro, Thelma, até me arrepia, me emociona, sim, cara. O André foi um dos mais sensíveis atores brasileiros. O André, ele era de uma delicadeza e de uma força no sensível, né, em todos os seus personagens. Para quem não lembra do André pelo nome, o André só foi o principal Visconde de Sabugosa. E opa, Thelmo, demos uma travadinha. Estamos aqui, tá me ouvindo? Estamos aqui. Essas coisas acontecem. E acho que é um dos atores mais queridos pela classe. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, cara, assim, ele era tão agregador, tão querido, e um colega fantástico. Ele foi muito generoso comigo também. E que talento o André, né, cara? Que talento que era o André, né? O André era um dos melhores... numa pequena participação, num grande papel, ele não passava despercebido jamais. Nunca. Né? E era um ator rodriguiano extraordinário, né? Eu vi várias obras do Nelson com o André fazendo. Eu vi ele fazendo Noronha, na montagem do Moacir Góes, no Sete Gatinhos, que era um escândalo. Toda nudez. Ele, cara, é um ator maravilhoso, maravilhoso. E ele era o protagonista desse espetáculo, desse musical, e ele tinha o André sempre teve... Ele falava, né, que é um personagem da vida dele, que ele queria fazer, me lembro que ele falava isso, que era o Don Quixote, ele é a cara do Don Quixote, né? Ele era a cara do Quixote. O Don Quixote, cara, ele foi talhado para fazer isso. Infelizmente, o André morreu muito cedo, né? Muito, eu tenho certeza que se ele não tivesse ido embora, ele teria feito
uma grande montagem do Quixote, Mas né? sem dúvida, sem dúvida. Ele falou algumas vezes assim, que era um sonho da vida dele fazer. E ele simplesmente ia arrasar, né? Arrasar. E como faz falta uma pessoa como o André, né? Como uma pessoa tão querida, um ator tão talentoso, que conversa. Eu me lembro assim de noites, cara, que a gente ficava ali, ele adorava o restaurante americano ali na Rainha Elizabeth, em Copacabana. Quantas vezes nós fomos para lá e ficamos assim, invadindo a madrugada, conversando. Aí ele tinha um drink, ele fala, esse drink tem o meu nome, se chama André. Era Não, muito bom. e o André é dos grandes coadjuvantes, né? Sim. A nível de protagonista. E é um tipo de ator, Thelmo, que a gente não vê mais muito os atores transitarem pelos caminhos na nova geração que o André transitou, né? Sim. Importantíssimo. É. Ah, aqui o Igor falou que ele fez o Dom Quixote no sítio, é verdade, mas assim, Fez, fez, fez. num espetáculo. Cara, o André, ele era um apaixonado, um clássico operário, no bom sentido, do ofício, né? Da arte. Porque ele não tinha tempo ruim, né? O André ele gostava de atuar. Eu me lembro que a gente fez em 98 na companhia, a gente ocupava o Teatro Dulcina, ali no centro da cidade do Rio, né? A Sim, sim. companhia. Em 98 nós fizemos um Ali grande perto do teatro Virando tem o Rival, perto do o Rival. Rival. Isso, Isso. exatamente, exatamente, É. na rua que é perpendicular à Rua do Rival. E a gente fez um grande movimento em 98, de toda. Era o centenário do Brecht, nós fizemos a leitura da obra completa do Brecht. E eu fiz a minha primeira direção, dirigi uma leitura. Eu falei, cara, vou convidar o André, será que ele vai querer? Né? O André, imagina. Cara, chamei ele prontamente, topou fazer um texto desconhecido do Brecht chamado A Pescaria. E ele arrebentou, ele se entregou, era uma leitura dramatizada, ele fez de uma maneira tão linda. Eu nunca vou me esquecer, cara, assim, nunca vou me esquecer. E uma pessoa apaixonada pelo teatro, né? Completamente apaixonada, com histórias maravilhosas, uma das pessoas mais divertidas com quem tive o prazer de conviver na minha vida, né? Você começou um fudido e teve encontros lindos nessa Lindos, porta ou nessa suruba que a gente pode dizer que é a nossa profissão, né? sem dúvida. Porque logo no início aí dos seus primeiros trabalhos profissionais se encontrar com o André e depois todos os outros que passaram pela sua carreira foram encontros lindos, né? Foi sim. Eu dei, acho que foram assim, acho que são escolhas, né, Pedro? Algumas escolhas muito acertadas, ainda bem. Nem sempre a gente acerta, mas eu dei muita sorte assim de algumas escolhas terem sido muito precisas, claras e as coisas eram claras para mim na época também, né? A opção, eu bati na trave antes de entrar na companhia. Eu me lembro que uma vez teve o Abu Janra estava reunindo quando teve um espetáculo chamado Exorbitâncias em 95, estava reunindo um elenco. E aí eu fui ali na casa de Espanha, cara, eu tomei um susto, devia ter umas 300 pessoas. Eu falei, gente, o homem não vai nem olhar para minha cara, imagina. Eu fui embora. E aí, nunca ia imaginar que eu ia entrar na companhia daqui um ano depois eu volto através da mão do Taná Correia, que era assistente de direção desse musical que eu fiz, do Virgulino, e entrei para a companhia e estou na companhia até hoje, né? Continuo um fudido privilegiado e serei para sempre, né? Sempre. Ateliê Arteiros, Luiz Arthur, ator. Luiz, querido, grande ator, foi apresentado ao Luiz pelo Ivan Cabral, Dan Ah, Miller, Celeste Zeminan, Matheus Martoni, Jaqueline Michele, Tony Tramel, Yanina Ferezin, Thay Monteiro. E é uma coisa louca, né? Somos mesmo os fudidos privilegiados. O grande problema do nosso Brasil é que, infelizmente, nós estamos num momento onde temos os fudidos sem privilégio nenhum, né? pois Então, é, pois é. Você sabe por que o Abu Janra colocou esse nome na companhia? Porque não. por isso nós somos fudidos porque fazemos arte, mas apesar de fudidos, somos privilegiados também por fazer arte. E é meio essa a nossa vida, né? A nossa vida é meio que isso o tempo inteiro, né, Pedro? Essa que é a verdade, né? E ultimamente a gente tem sido taxado de vagabundo, das piores coisas possíveis, antes da pandemia, né? O governo que entrou também não, né, continuou com o mesmo discurso.
Isso é um horror, né? Então, assim, acho que a gente está o tempo todo tendo que se reinventar e a gente sabe que a arte e cultura tem que estar sempre acoplada à educação, é fundamental para qualquer, para o nosso país, então, cara, você imagina o país do tamanho do nosso, a quantidade, como a arte influencia e muda a vida de uma pessoa, você imagina no interior do estado do Rio de Janeiro já deve mudar, você imagina no interior da região norte, nordeste, que a gente Sim, claro. acompanha, enfim. Claro. Olha, você tem assim, na sua biografia teatral, tem Édipo, tem Macbeth, né? Tem Brecht, tem os grandes musicais. Eu quero muito falar, porque você fez o Aurora da Minha Vida, um musical brasileiro. Isso. Você fez vários musicais. Você fez O Beijo no Asfalto, um musical, né? Você fez Sim. o Simbora, fez um musical biográfico também. Mas tem uma coisa que me encantou namorando a tua biografia. É que você, por exemplo, em meio a tantos espetáculos adultos, já tendo concorrido a prêmios, já tendo feito parte de grupo, de teatro de grupo, de teatro de pesquisa, você ainda, de vez em outra, se aventurava pelo teatro infantil. Foi, eu fiz. O grupo que eu comecei num grupo de teatro amador na Ilha do Governador, que era o bairro que eu nasci, né, na Ilha do Governador, chamado Gatig, que é Grupo de Arte e Teatro da Ilha do Governador. E esse grupo tinha uma grande tradição do teatro infantil. Foi onde foi a minha primeira escola, foi com essa diretora, autora, Elbe de Holanda, que era maravilhosa, apaixonada, que me ensinou muito a ter paixão pelo teatro, a respeitar o teatro já como uma coisa sagrada. E ela tinha textos lindos, ela já faleceu, mas os textos dela são lindos, belíssimos, textos infantis incríveis, premiados. E eu tinha muito contato com o teatro infantil, eu adorava fazer, eu fiz muito, assim, né? Assim, até no final da década de 80, antes de eu terminar a escola, eu tinha feito bastante coisa com o teatro infantil. E aí, quando comecei a trabalhar profissionalmente, eu me afastei. E depois eu sentia mó falta, cara. Sentia mó falta de fazer. E aí eu fui convidado um dia para substituir um ator no um espetáculo ou dois, do Tudo por um Fio, que era um espetáculo que tinha hoje onde é o Oi Futuro do Flamengo, antigamente era no Museu do Telefone. Tinha um espetáculo lá que era direção da Cacá Murtê, Cacá do tablado, né, cara? E assim, Sim, sim. eu era apaixonado pelo trabalho da Cacá. Eu acho a Cacá uma diretora extraordinária, e eu adorava Tudo por um Fio, era lindo, eu fiz o espetáculo. E eu falei com a Cacá, Cacá, eu quero um dia trabalhar contigo, ter a oportunidade de fazer um trabalho novo, zerado contigo e tal. E um belo dia, cara, isso foi incrível. Foi ela responsável pela minha volta. Eu tinha feito um espetáculo infantil um ano antes, que era o Coração Mamulengo, com a saudosa Carmen Leonora, já falecida, que era uma atriz maravilhosa, que ganhou o prêmio Shell. Carmen era incrível, uma atriz com muita técnica, com muita entrega. Ela nos deixou muito cedo. E eu tinha feito esse espetáculo, um puta espetáculo de pesquisa, né, do movimento do Mamulengo e tal, era um texto do Suassuna. E aí a Cacá foi e me chamou para fazer, cara, o último texto da Maria Clara, que foi o Jonas e a Baleia. Olha, Sim. foi um privilégio, cara, e foi aí E que eu você não parou aí, porque depois você ainda fez Pluft, não ainda fiz fez? o Pluft, exatamente, exatamente. Eu fiz o Pluft, cara, e depois eu falei assim, quando eu voltei, e uma das coisas que me deixou mais feliz na minha vida é que eu fiz o Pluft, eu estreiei o Pluft em 2003, e depois eu pude fazer de novo, nós retomamos uma temporada, e aí meu filho tinha 5 anos, e eu pude fazer para o meu filho, né, que eu não tinha Ai, filho que ainda. alegria. Não, Ah, foi e o maravilhoso. teatro infantil, Milda Spirro, minha sócia do Grupo Melancia, o nosso grupo de teatro infantil, Ângela Farinelli, Maria Rita, minha tia está por aqui, Ah, que show, Ariane, queridas. Nájela, Rita, Anne de Souza, está sempre presente. A Anne é um amor, é aí carioca do Rio de Janeiro, é de Niterói. E eu digo sempre que o teatro infantil é uma escola, porque é o público mais sincero. O teatro infantil é duas coisas. Ele é uma escola e um investimento. Sim. Porque assim, é o público mais sincero, ele te dá uma rapidez de pensamento, de troca, uma quebra.
ele te prepara para qualquer tipo de teatro, teatro infantil. E é um investimento, Thelmo, porque eu acho que todo ator devia fazer teatro adulto e teatro infantil, porque as sessões não brigam, dá para fazer 2 espetáculos ao mesmo tempo. Não é? Porque é um Isso é investimento, porque assim, a criança que vê teatro infantil vai ser um adulto consumidor de teatro e de bom teatro. Formação de plateia, né, Pedro? Total! Cara, como tem teatro infantil de qualidade, né? E está só melhorando cada vez mais. Quando com o meu filho, eu voltei a acompanhar muito teatro infantil. Comecei a ir muito a teatro e fiquei tão impressionado com a qualidade dos espetáculos. Espetáculos absolutamente atraentes e deliciosos, tanto para criança, quanto para adulto, quanto para jovem. É muito impressionante isso, muita coisa de qualidade, né? E é um retorno realmente fantástico. Eu fiz uma peça, me lembrei agora, como é que eu pude me esquecer disso? Logo que eu me formei, eu fiz uma peça, um infantil, que nós ficamos bastante tempo em cartaz, foi um grande sucesso, chamado Manto do Rei. Foi uma direção coletiva, nós 5 fizemos a direção, éramos todos oriundos de escola, né? A maior parte vinha da Cal e eu da Martins Pena. Nós nos encontramos para montar esse trabalho e, cara, foi lindo. Fizemos temporadas belíssimas, viajamos com a peça. Enfim, era um texto que chegava nas pessoas, a gente trabalhava com a emoção muito, chegava muito no coração das pessoas. Então, acho que é um erro quem falar, ver espetáculo para criança é chato. Não existe isso. Pelo contrário. Imagina. E eu vou te falar uma coisa, o teatro infantil carioca é excelente. 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 Eu tenho um grande amigo, Bruno Bacelar, que é um importantíssimo autor carioca. E eu fui... né, quando podíamos ainda, eu sempre tirei tempo para ir ao Rio e ver o Teatro Carioca. E eu nunca me esqueço de ver o Príncipe Peralta, um espetáculo dele que tratava homoafetividade, né, o amor universal. Vi no Teatro Cândido Mendes, que, aliás, é assim, o pessoal fala que o Cândido Mendes é pôr o pé lá e estourar com grandes comédias, mas eu vi coisas lindas lá e esse infantil. E depois eu fui descobrindo outros grupos, outros trabalhos infantis no Rio, e é assim, lindíssimo o Teatro Carioca Contemporâneo do Rio de Janeiro. Sim, sim. E vou te falar, cara, ano passado, o ano de 2019 foi de uma potência o Teatro Carioca. Muita coisa boa, muito texto que... Né, eu tive a oportunidade de fazer o meu solo, meu primeiro monólogo, que foi o Diário do Farol. E eu fiquei tão impressionado que eu fui assistir bastante coisa ano passado. Ano passado eu vi bastante coisa. E falei, cara, que felicidade que me deu de ver tanta coisa boa rolando, tanto texto potente, tanta coisa que precisava ser mostrada para a sociedade, para mostrar esse reflexo do que a gente está vivendo, dessa coisa muito ruim que se tornou uma parte da sociedade brasileira. E eu acho que o Teatro Carioca, ano passado, foi exemplar nesse sentido. Você vê o sucesso, como o Carioca se ressurgiu para o teatro, que as obras todas, por exemplo, do Gabriel Vilela, e já vou fazer uma propaganda, porque amanhã eu vou fazer uma live com o Gabriel Vilela. Ah, que maravilha! Todas as obras do Gabriel Vilela, depois de montadas em São Paulo, tem temporada no Rio, né? Boca de Ouro, Estado de Sítio. Quer dizer, as peças de São Paulo estão começando a ir para o Rio para fazer temporada também. Tamanho a paixão e a dedicação do público de teatro. Sem contar os musicais que têm estreado aí no Rio e vindo para São Paulo, né? Pippin, por exemplo, aconteceu isso. Enfim, tantas outras obras. É maravilhoso ver o Rio com esse teatro potente, né? Pois é, cara. E assim, numa situação inversamente proporcional ao apoio que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro em termos de cultura. Os teatros estão fechando, teatros fechados, isso tudo antes da pandemia, né? Os teatros, vários teatros. Maison de France, o Teatro Maison de Maison France fechou, o Teatro Glória foi demolido, o Teatro Vila Lobos teve um incêndio, está fechado há 3 anos. É uma loucura. E por mais que vocês estão fechando as salas e não tem apoio, não tem edital, não tem nada, e mesmo assim o teatro vai sobrevivendo, vão surgindo coisas maravilhosas, coisas ótimas, né? E isso é muito bom. E não tem jeito, o teatro Cara, o teatro nesse sentido,
ele é imbatível, não tem como, não tem como. Sim, você concorreu ao Chau 2 vezes. Foi. Você concorreu ao Chau pelo Gota d'Água, você fez um creonte, né? Assim, que ficou marcado. E você também concorreu pela Arte da Comédia, que Foi. é um espetáculo que você trabalhou com o Blá e tudo mais. Esses 2 espetáculos foram realmente muito importantes para a sua carreira de ator de teatro? Foi sim, Pedro. Olha, o Gota d'Água foi um divisor de águas na minha carreira. Gota d'Água foi um divisor de águas. Assim. Foi no momento. Foi 2007. Foi um espetáculo, um personagem que eu sempre amei. Foi um personagem que eu fiz prova para a escola para entrar. Foi o Creonte. É um texto, eu acho Gota d'Água um texto primoroso. Acho primoroso, acho uma obra-prima sensacional, né? Uma adaptação de Medea, porra, brilhante, né? É Sofisticadíssima. dificílimo você ver uma montagem ruim de Gota d'Água, né? Exato, E a exato. sua de montagem de palco era realmente foi uma montagem que trouxe um fôlego para esse teatro naquele momento, né? Foi uma direção muito feliz do João. O João, querido amigo, parceiro, que eu quero trabalhar sempre na minha vida, né? O João é mesmo meu irmão. E ele foi, assim, cara, brilhante naquela direção. Eu acho que o Gota d'Água foi uma das, sem dúvida, está entre as 5 melhores peças que eu fiz na minha vida, né? 5 melhores trabalhos da minha vida. E aquele momento, para mim, foi muito especial tudo. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu estava fazendo, além do Gota d'Água, esse é um momento até que a gente comentou aqui no início do papo, né? Eu estava fazendo 2 coisas simultâneas. Além do nascimento do meu filho, eu estava ensaiando a peça e eu estava fazendo o Feliz Natal, o primeiro longa do Selton. Tudo ali no mesmo tempo, naquele momento. E eu estava muito cansado, né? Porque eu ajudava, enfim, com meu filho era recém-nascido e tal, e filmando muito de madrugada, ensaiando os outros dias à noite. E aí, cara, eu tive a sorte, a felicidade, quando eu fiz esse filme, de trabalhar várias pessoas fantásticas, mas eu destaco 2 incríveis. Uma é o Selton, que é um Celta gênio, né, cara? É um cara que eu tive muita sorte de fazer esse primeiro filme dele, em que ele não fez concessão, ele estava completamente apaixonado por fazer esse filme, então ele colocou todas as ideias dele, ele apostou tudo e a gente fez parte dessa aposta de uma maneira linda. E nesse filme eu trabalhei com o Léo Medeiros, que é um ator extraordinário, um querido colega, e eu fiquei muito impressionado com como o Léo trabalhava no dia a dia. Era um personagem dificílimo dele e ele tinha uma não ansiedade, um foco e uma calma. Eu falei, cara, é isso, você não precisa ter ansiedade para trabalhar. É importante como a gente cria o nosso personagem através do companheiro de cena, né? Mas Também. sem dúvida, sem dúvida. Não, e ali foi uma mudança na minha vida. Eu digo que é um divisor de águas, não só pelo resultado que eu alcancei com o Gota, né? Eu fui indicado a 4 prêmios, ganhei 2, mas pela maneira como eu passei a encarar a profissão e como eu passei a administrar o meu tempo e o meu trabalho de uma maneira mais produtiva para mim naquele momento. E como isso deu certo e continua ainda bem dando até hoje. Entendeu, Pedro? Então, o Gota para mim é só felicidade. É tão engraçado porque a princípio eu não ia fazer a peça, né? Eu adoro essas coisas. Eu adoro essas coisas, cara. Porque, na verdade, quando o João me chamou, ele me chamou para fazer uma leitura 6 meses antes, mais ou menos, para quebrar um galho. Porque faltava um ator e ele me chamou para ler o personagem do Egeu, que teoricamente na época era um personagem bem. Hoje em dia eu poderia fazer o Egeu tranquilo, já tem idade, mas na época ele na época era o personagem mais velho. E aí eu fui fazer a leitura, fiz e tal. E aí depois o pessoal falou, pô, o pessoal adorou a tua leitura, se rolar, você topa fazer o Egeu, a gente faz uma caracterização. Eu falei, lógico, João, contigo não tem tempo ruim, topo. Queria muito e tal, mas aí brinquei com ele assim, mas olha, se vagar o Creonte, tô aí, hein? Cara, mas assim, tranquilaço. Aí, tipo, 6 meses, 5 meses depois, a gente vai começar a ensaiar o Gota, vamos? Vamos. Tá, aí ele falou assim pra mim no telefone, tá pronto pra fazer o Creonte? Eu falei, como assim, cara? Que é isso? Sério?
Ai, cara, então assim, é aquela história, né, Pedro? Que do homem o bicho não come, né? Quando tem que ser. Lógico, quando tem que ser, não tem jeito. E não era, e não tinha que ser só para você, tinha que ser para o João, tinha que ser porque o espetáculo foi um sucesso, não Pois só é. a sua interpretação, a obra toda, né? E aí acabou que a arte da comédia aconteceu uma coisa parecida. Porque o Serginho Modena, o diretor, que eu amo de paixão, cara, Aliás, assim, um diretor contemporâneo, elegantérrimo, elegantérrimo. atual, né? O Finíssimo. meu filho falou assim quando viu o Serginho naquela época, falou assim, ele é adolescente, papai, tem cara, ele adora isso, né? Que chamou meu filho chamou ele de adolescente, ele é adolescente, porque tem cara de adolescente até eu, dá raiva desse Sim, menino. bonitão, É, só tem o cabelo branco, biscoiteiro. uma cara de moleque. É, mas o Mas é uma cabelo das branco pessoas. é o charme, né? É uma das pessoas mais doces com que eu tive prazer de trabalhar. Eu amo o Serginho. E ele me chamou para fazer esse trabalho. Ele falou: tem um personagem, você vai arrasar, que não sei o quê. Aí ele me ligou, falei: Serginho, eu não quero nem ler, porque eu estou fazendo. Eu estava fazendo, na época, estava fazendo uma série, o José do Egito, na Record, e eu tinha começado a trabalhar a peça com a Andréia Beltrão, Jacinta, com a Derbal ia dirigir. E eu estava no elenco de Jacinta, o Serginho me chamou, Serginho, não quero nem me fala, porque eu já estou no outro trabalho, estou feliz lá, não vai dar para fazer e tal. E aí, o que aconteceu? Olha o que é a vida, né? Durante o processo do Jacinta, a série tinha uma viagem programada para o deserto do Atacama. Eu fui gravar lá no Atacama, no Chile. E essa viagem seria, a princípio, em julho, agosto, e foi adiando para o final do ano. E calhou da viagem ser na data da estreia do Jacinta. Então tive que sair de Jacinta por conta Nossa, disso. E aí, cara, eu fiquei arrasado, porque eu estava adorando fazer a peça, sou apaixonado pela Andréia, a Derbal também. A Derbal é outro que me chamar, eu podendo, eu vou fazer sempre. E aí eu fiquei arrasado. Aí um dia eu estava em casa aqui de bobeira, falei, cara, vou ligar pro Serginho, né? Sei lá, né? Vai que ainda não escolheu ninguém. Aí claro. peguei o telefone e liguei, Serginho, sou eu, tudo bem? Tudo tá. Vem cá, você já chamou alguém para fazer a peça? Não! Aí ele disse, não, por quê? Porque eu acho que eu. Aí eu contei a história. Aí ele, cara, ele me mandou o texto, eu li, eu fiquei louco. Eu falei, eu quero fazer, cara, e é um texto extraordinário, né? Uma história do Eduardo de Filippo, que fala muito do que a gente está vivendo hoje, do embate da figura da pessoa pública, do político, com o artista, né? O personagem do Blatt, que era. Porra, ter essa honra de trabalhar com o Ricardo Blatt, né, cara? Eu só chamo ele de monstro, né? O Ricardinho é um gênio Um monstruoso, gênio. Um uma gênio. Faz pessoa. tudo bem, né? Tudo que Tudo. o Gublar faz, ele faz bem feito, Ô né? Pedro, eu e Ricardo fomos indicados a todos os prêmios, juntos, por essa peça, e não ganhamos nenhum. Eu, eu, eu ganhei, eu ganhei o Fita, minto, ganhei o prêmio Fita lá do Festival de Angra, mas nós fomos indicados juntos a todos os prêmios, ao Chelsea, ganhei. Cara, isso eu acho uma beleza isso, né? Porque nós tínhamos dois. Olha, mas ó, vou te falar uma coisa, tem uma história ótima sobre o Shell. Você precisa lembrar para quem você perdeu. Tem duas histórias assim, uma de Renata Gaspar e uma de Kelsey K, né? Aham. Que a Kelsey tem na biografia dela que ela ganhou um Shell. Ela fala, eu não ganhei. Eu não ganhei esse prêmio. Eles ficam divulgando que eu não ganhei, mas eu não ganhei. Esse prêmio não era para ser meu. Porque quando eu concorri a esse prêmio, quem estava concorrendo ao prêmio também era a Renata Sorrá. Eu lembro de contar para minha mãe sobre o prêmio, e a minha mãe, a hora que ficou sabendo que a Renata Sorrá estava no prêmio, falou para mim, minha filha, não vá se iludir com isso, porque a Renata tem Renata Sorrá na parada. E a Renata Gaspar a mesma coisa, porque tinha Denise Del Vecchio concorrendo ao prêmio. Então, assim, o importante não é muitas vezes ganhar, o importante é para quem a gente perdeu. Não tem problema. Exatamente, é o que eu digo sempre, imagina. Reverências mil, por exemplo. Se fosse uma. Imagina que maravilha perder um prêmio, ter um para André Vale. Aí Não é uma é? maravilha. Ah, gente. Mas aí Olha, e o trabalho foi também um sucesso, né? E é isso que não, foi importa. maravilhoso, maravilhoso. Nossa, e, não, e textos sensacionais, né, cara?
isso é muito bom, né? Eu tive muita felicidade de fazer muito texto bom, cara. Graças a Deus, né? O E texto você é bom um ator você é um ator de texto, né? é, Como você se apropria? Porque tem aquele ator que joga contra o texto, né? Você é um ator que usa o texto de uma ferramenta e você joga bem com ele, né? cara, o texto eu me lembro de uma vez fazer uma oficina com o Amir, cara. E o Amir falava isso. Tá tudo no texto. Está tudo no texto. Você tem que entender. Às vezes você não, você falta gente. O que é a contracena, né? Às vezes falta a gente escutar, e não só quando a gente está contracenando, escutar o colega quando ele fala o texto, e você ouvir e você reagir ao que foi dito e você dizer o texto depois. Assim como quando você está lendo, você tem que ouvir o que você está lendo, ouvir na sua mente, na sua cabeça, entender o significado daquelas palavras, né, cara? Porque quando o texto é bom, cara, basta você ter um entendimento e você vai embora, não tem jeito, porque a coisa é Sim. boa. É um Shakespeare, né? Você pega um Shakespeare, você pega um Sófocles, porra, você pega um Molière, entendeu? Um Eduardo de Filippo, são textos, uma carpintaria extraordinária, né? Você pega, você olha aquilo ali, você tem que deixar aquele texto entrar, ouvir internamente dentro de você e aí vai embora, vai embora. É o que eu falo sempre. Eu acho que leiam bastante, né? Acho que esse que é o lance. Sim. E você fez um grande sucesso, né, do cinema, que foi Tropa de Elite. É, o Tropa foi. Dentre vários dos seus trabalhos no cinema, você esteve em. Tropa é um marco do cinema Cara, brasileiro, Tropa foi né? uma das. Tropa foi muito impressionante, cara. Tropa foi muito impressionante, porque. E foi um processo bem árduo, né? Foi um processo bem árduo, assim, porque a seleção pro Tropa, tipo, durou quase um mês, assim, né? Entre processo de trabalho, de improvisação. Acabei fazendo um papel que era do Sargento Alves, que era um papel pequeno, tinha duas ceninhas bacanas, mas cara, foi maravilhoso ter feito parte, que eu fiz vários amigos ali, e trabalhei com todo mundo depois, com o Padilha, fiz depois uma série com o Padilha, fiz com o Marcos Prado também, acabei de fazer um longa com ele agora, o Macabro, que é um filmaço, tá rolando hoje a pré-estreia aqui no Rio, no Drive-In, né, aqui na sessão do Drive-In. É, E o Tropa, com todo o alcance, cara, é impressionante como até hoje, eu passo por algum lugar, essa pessoa me olha, você fez Tropa de Elite, não fez? Como é impressionante isso, né, Pedro? Uma coisa. E eu fiz uma das cenas mais marcantes do filme, que era aquela cena do baile funk, né? Ali, Sim. cara, e aquele processo de trabalho foi muito. A gente ficou para fazer aquela cena inteira. Foram 8 diárias, 8 madrugadas fazendo aquela cena. Tinha tipo quase 1.000 figurantes em alguns Não, dias. enquanto o lema do filme é o pede para sair, ali você não pedia porra nenhuma, né? Você mandava. Nada, de jeito nenhum. Não, e o alcance, né, com a coisa da pirataria, né, cara? Eu me lembro que eu estava gravando alguma coisa na Globo, agora eu não me lembro o que que era. Era uma participação, eu estava lá gravando. Aí alguém virou para mim, um camareiro, alguém falou, pô, eu vi um filme contigo ontem. Eu falei, qual filme? Tropa de Elite. Eu falei, como assim, gente? Comprei na Carioca, R$ 10. Aí eu falei, caraca, sério, cara? Aí eu peguei o telefone assim, liguei pro Rafa Salgado, que era assistente de direção. Falei, Rafa, acabaram de falar aqui que estão vendo Tropa e vendendo a 10 prata no Largo da Carioca, cara. O que eu faço? Vou lá comprar para mim? Mas teve, né, cara? Foi uma loucura. Agora era um trabalho incrível, né, Pedro? Sim, sim. Puta. Tá na história do cinema brasileiro, não Sim, tem jeito, né? sem Ó, o dúvida. Alemão 2017, Thales Machado, Laura Prats, Cíntia Braz, minha querida amiga Cíntia Braz, Wesley Marchiori, texto é 90% da obra. É Marcos isso. Melo Performance, também grande artista. Fernando Guimarães, Pinhalita, Apenas Camila, Pinhalita, querida. Eu vi o Bianca Edu Krieger aí também. Bogos, Edu Krieger, genial, Edu Krieger. Trabalhamos juntos, agora já foi falecida. Maiozil, Mamá, produtora maravilhosa, o Telmo. E aí você sempre presente na televisão,
sempre presente. Ganha, acho que o seu papel de maior destaque, né? Que foi Rock Story. Ah, foi, sem dúvida, né? Rock Story na Globo, sem dúvida, foi meu maior papel. E foi, E te cara, como. jogou pro Brasil inteiro, né? Foi um puta papel, né? Um puta papel legal. E foi muito bom, cara, porque me jogou para um lugar que, embora eu já tivesse uma familiaridade, mas é um lugar que é pouco trabalhado ainda, né, no audiovisual para mim, que é o cara boa praça, o cara o sambista, o cara do povo, um O cara, Brasil pô, te amava, né? Um personagem querido, né? muito, muito, cara, muito querido. O Nelson era uma delícia, fazia par com a Viviane, né? A Viviane é é Não, e fura... você teve um triângulo, Viviane E a e, Helga. e a Elga, e tava num núcleo ótimo, Paulo Ah, Bercios e Rego. maravilhoso, era o melhor amigo do Gui, né? Que era o personagem do Vlad. Pô, aí era. E circulava ali, tem a coisa da personagem da Natália, que vinha morar na minha casa. Então foi um personagem abençoado. E eu cantava, cara. Uma coisa que eu amo, né? Ainda Não, cantava. cantar numa churrascaria, Uma que é uma churrascaria, realidade, menino. que é uma Nossa. coisa que assim, é uma realidade distante da gente do interior de São Paulo, mas é Aham. uma coisa muito presente nos restaurantes cariocas, né? Sim, super, super. Aqui mesmo, perto da minha casa, tem uma churrascaria que tem uma tradição de shows e tal. Eu voltei até lá algumas vezes, dei uma olhada e tal. Inclusive, eu dei uma entrevista nessa churrascaria antes da novela começar, né? A gente fez uma matéria lá nessa churrascaria, foi muito bom. Então foi um personagem com alcance, estava falando até que ia reprisar agora, estava até ansioso para ver que ia ser muito bacana. Ela tá entre uma das opções de reprise aqui, ó. Né? Carla Guapiaçu tá por aqui também. A Carla é uma atriz, preparadora vocal, cantora também, incrível aí, né? E é engraçado porque foi uma novela que deu muito certo, né? O Muito. horário das 7 é sempre um horário arriscado, mas Rockstar foi super bem aceita pelo E público, muito né? bem escrito. Os diálogos da Maria Helena eram incríveis, cara. O Denis dirigindo, né? Denis, a Maria. A equipe de diretores era fantástica, assim. E a história era muito boa. E ela conseguiu segurar, né, cara? Ela conseguiu segurar o interesse na novela, com várias tramas acontecendo simultaneamente. E conseguiu segurar até o final. Sem, para mim, cara, sou até suspeito de falar, porque eu estava envolvido no trabalho, mas e eu assistia todos os dias, eu, a minha família, minha mulher, meu filho, a gente assistia e não tinha barriga a novela. A Não, novela não não tem. teve barriga. A novela foi muito. Pá, manteve aquela pressão, punch, o interesse o tempo inteiro. O humor que o horário pede, né? Sim. Sim. E você sabe o que eu acho muito engraçado? Eu estava no Rio pouco tempo antes das gravações da novela e o Denis foi, eu lembro, Teatro Teatro, é um teatro Serrador. municipal. Teatro Serrador? Serrador. Ali no centro da Isso, cidade. isso. Teatro Serrador estava com um espetáculo musical, Hugo Bonemer, que é um espetáculo Yankee. É um espetáculo de uns soldados que se Ah, apaixonam. sim, sim, Sabe? sim, sim. Que era do pessoal Não do vou lembrar. Seften, se eu não me engano, né? Oi? Acho que era do pessoal do Seften, do Centro de Formação de Teatro Musical. Não vou me lembrar, mas lembro que o Sim. Bonner estava no espetáculo, tinham vários meninos no espetáculo, gente de musical, e o Denis foi, para a preparação dessa novela, ver muito musical e ver muito teatro para levar esse tipo de gente para fazer o espetáculo. Sim. O Denis, tradicionalmente, ele vai muito a teatro, né? Ele é um diretor que é um pouco na contramão, de uma forma geral, dos diretores. E a galera que fazia a novela, de uma forma geral, é uma galera que vai muito a teatro. Isso é muito bacana. Isso valoriza também o nosso passe, vamos dizer assim, né? Com certeza. E ele depois, até inclusive, eu voltei com o Édipo Unplugged, que é aquele espetáculo que eu fiz, eles foram assistir também. E ele garimpou muita gente de teatro, que foi fazer a Sim. novela. Eu lembro que levou, por exemplo, Fabi Beng, que sucesso, né, na Sim, Wicked, em São Paulo, foi para o Rio para fazer a novela. Então, realmente exatamente. foi uma novela muito, muito feliz e o preparo para ela foi muito legal, né? Foi sim, cara, foi incrível.
E eu ainda podia escolher meu repertório, isso era maravilhoso. A gente negociava o repertório, isso era muito bom. Eu falei, gente, posso escolher? Eu que foi... Ator criador numa obra, numa telenovela, que maravilha! Não, foi muito bom, cara. Foi assim. E aquele núcleo, cara, aquele núcleo ali, pô, a Lorena. Eu brinco, a Lorena Comparato, né? Eu até brinco. Eu fui pai da Lorena no Rock Story e fui pai da Bianca no Tapas e Beijos. Sou praticamente um pai adotivo das duas, né? Eu Das duas. entrei pra família. O Joãozinho, cara, e aquela galera ali, Vlad, Natália, nossa, Vivi. Foi um presente, cara, uma benção. Paulo Betti, Suzy Rego, gente. Suzy e Paulo, que eram meus patrões na churrascaria. Helga, que a Helga tinha trabalhado com ela na Aurora da Minha Vida, né? A gente já tinha trabalhado junto. E, aqui, e a gente, olha, foi tudo, tudo deu certo, Pedro. Tudo deu Que certo. bom, que bom. Olha, Leila Bergamo está aqui, Ana Cristina Santos, Alda Soliano, Binho Serafim, Odair Coutinho, Juliana Silva, Wesley Barreto. E, bom, aí vem, nesse momento que nós estamos, você retoma o Diário do Farol em apresentação online para um único espectador, e não só o diário, né? O protocolo Botão Vermelho também, aliás, já super comentado pela crítica especializada. E se é teatro, se não é teatro, o importante é que é uma performance artística online. Acho que muito disso vai ficar para o teatro depois, que a gente vai poder, quando tudo isso passar, vender ingresso presencial e ingresso online também. Uhum. E compartilha com a gente aí um pouco dessa experiência, desse... O Botão Vermelho é quase o teatro oprimido aí, né? Porque... Tipo isso. Cara, eu super concordo com essa tua opinião. E a gente sempre tem o protocolo Botão Vermelho. É um trabalho que surgiu todo completamente agora durante a pandemia, né? De um desejo nosso. Quando começou esse processo todo, a quarentena, eu pude reencontrar um grande amigo com quem eu trabalhei na época, que foi da minha turma na escola, e um autor incrível, que é o Lindenberg Monteiro, que acabou se estabelecendo no Nordeste. Ele morava muitos anos em Aracaju, agora está em Fortaleza. E o Lindenberg me chamou para uma live. A minha é o Cláudio Gabriel. Chamou o Cláudio Gabriel, uma semana depois ele me chamou para fazer a live. E depois da live a gente passou a se encontrar, conversar, trocar ideia, trocamos e tal. E um dia ele e o Claudinho resolveram, vamos fazer um trabalho junto, vamos chamar o Telmo, vamos embora. E nós três tínhamos feito escola juntos. Nós fizemos um trabalho extracurricular na época, chamava Última Noite de Harrison, que era maravilhoso, era hilário, uma comédia que a gente circulou, as pessoas amavam. E eu falei, pô, vamos fazer um texto mais denso. Aí ele falou, não, cara, vamos fazer uma comédia, vamos criticar essa porra. A gente não está sendo criticado há 2 anos desde que entrou esse governo, chamando a gente de vagabundo, chamando artista de vagabundo, de pedófilo, de sem vergonha, de que não quer nada. Então, assim, é a nossa hora de dizer também. E no início a gente começou a trabalhar, aí dava um pouquinho de desânimo, né? Porque essa situação toda, a gente já tem com aquela perspectiva. Cara, e o que é a arte, né? A arte salva mesmo, Pedro, não tem jeito. E a gente no dia a dia foi retomando o fôlego, foi retomando a nossa amizade, ficou cada vez mais forte, né? Esse reencontro, aí a gente se encontrava, aí antes de ensaiar, ficávamos conversando quase 1 hora, rindo. Eu falei, vamos embora, vamos trabalhar. E as coisas começaram a surgir. Resultado, cara, a gente ensaiou 1 mês, no máximo. A gente ensaiava 2 vezes por semana e fomos criando. Eu faço a peça aqui, nesse lugar aqui onde eu estou. Aqui eu faço a live, mas o cenário é aqui à minha esquerda, né? Quando estou falando com você, aqui o cenário. E a coisa meio no improviso. Tem um livro onde eu apoio uma lanterna, que eu faço a minha luz. É essa jogada. E a gente adaptou. E é uma história cheio de referências do que a gente está vivendo hoje, né? É uma comédia de um cara que é um ditador que resolve acabar com o mundo porque, segundo ele, os desejos dele não estão sendo cumpridos, o povo está querendo mudar,
não aguenta mais aquela situação de fascismo. E era hilário que a gente ia, e a gente, cada vez que ia ensaiando, eu falei, pô, mas os caras estão fazendo tanta coisa absurda na realidade que está difícil competir. E era meio isso. Cara, e o retorno está sendo sensacional, sensacional. E é isso que você falou, é uma nova forma de comunicação, uma nova forma de entretenimento, a gente não sabe, não é teatro, não é cinema, não é audiovisual, é comunicação, é arte, e a gente é o que a gente pode fazer nesse É uma momento. performance online. É isso, é uma performance online, mas eu acho que vai servir muito, sim, ao teatro no futuro, vai ser um instrumento de divulgação, porque não vai ser que você pode lançar uma obra com essa plataforma e depois levar para o palco, porque o teatro vai voltar, esse é certo. Né? Ó, nós falamos do Teatro Cândido Mendes, que é um teatro de 150 lugares. Sim. Né? Pô, se você fizer uma apresentação no Cândido Mendes e vender mais 50 ingressos online, já ajuda. Muito. Eu acho que vai ser uma saída para alguns teatros menores, para algumas iniciativas. Eu acho que é válido. É super. A gente está tirando, tá tirando pérolas dos porcos, a gente está tirando. Nós estamos peneirando coisas aí. Sim. Vamos achar as pedras preciosas. Vamos tirar coisas boas do caos. Exatamente. A Ana Kfouri falou uma coisa muito legal quando ela foi assistir. Que o espetáculo que a gente faz, o protocolo, né, sem ser divertidíssimo e tal, é um híbrido de todas as vertentes. É um híbrido do cinema, é um híbrido da televisão, é um híbrido do teatro acontecendo. Você tem planos, você tem a contracena, o jogo, e coisa que é mais legal, que todo mundo fala, é que existe um jogo muito concreto entre os atores. E isso pra gente é muito bacana. Então, assim, tá sendo incrível. A gente faz o protocolo Botão Vermelho de sexta a domingo, às 20 horas, aproveitando para vender o peixe na plataforma Simpla. Por favor. Pelo Zoom. Vou compartilhar, divulgar, vai ser lindo. E o Diário do Farol, cara, a gente estreou ano passado. Eu tenho muito orgulho de fazer esse texto. Muito feliz de ter podido estrear ano passado. É meu primeiro solo em quase 30 anos de carreira, com um texto violentíssimo, potente, de um livro do João Baldo Ribeiro. Esse projeto foi idealizado pelo Domingos Oliveira. Ele queria fazer muito e ele, quando ficou doente, ele passou a bola para o Fernando Filbert, que é o diretor do espetáculo. E o Domingos é que criou esse subtítulo. Falou assim, eu quero faça essa peça, que isso aqui é uma peça sobre a maldade. Ele que deu esse subtítulo. Né? E é uma história absolutamente, infelizmente, mais atual do que a gente gostaria que fosse. Né? Se você conhecer o texto, tiver a oportunidade de ver, você vai entender o que eu estou falando. E eu tinha muita necessidade de fazer. Eu falei para o Fernando, falei ano passado, Fernando, mesmo se eu não conseguir um tostão, eu vou fazer essa peça esse ano de qualquer maneira, eu faço na rua, sem figurino, sem nada, porque eu preciso dizer esse texto, eu preciso falar essas palavras, eu preciso mostrar essa realidade que inacreditavelmente nós estamos voltando. E o Sesc assim, sabe, comprou e investiu no nosso projeto e nós fomos muito felizes. Estivemos no Sesc Copacabana, na Sala Mezanino, foi uma temporada maravilhosa. Depois fizemos no Espaço Abu, um espetáculo que me rendeu 3 indicações a prêmio e eu sou muito grato. E a gente estava continuando esse ano, tivemos que parar, obviamente. E aí surgiu essa oportunidade de fazer no Petra Gold, num final de semana, substituindo a peça do Marcelo, do Cerrado, que ele não poderia fazer, e me ofereceram, eu topei imediatamente, não só pela oportunidade de exercitar nesse momento o meu espetáculo, mas também para poder ajudar, que a parte da renda vai voltar para o segmento teatral. E foi uma experiência... como o Fundo Marlene Colé, né? Exatamente, que a gente está aqui, o fundo marlenecolé.com.br, né, que você está aqui divulgando. Que qualquer coisa agora, qualquer movimento que a gente faça para ajudar o segmento teatral, cultural, que for o primeiro a parar e será o último a voltar. Então, assim, muita gente passando necessidade, tá muita gente ferrada, sem renda, sem absolutamente nada. Então, eu ter essa oportunidade de fazer, de sentir como é que pode ser esse novo normal do teatro, né? Chegar lá, chegar de máscara, todos os técnicos, uma pessoa só na plateia. E, de repente, quando acabou, né, no domingo, por exemplo, nós fizemos sábado e domingo. No domingo, a gente teve um pequeno debate depois, cara.
Aí quando abri o telão com as pessoas no Zoom ali, sabe, conversando comigo, sedentas por trocar. Cara, foi muito emocionante, Pedro. Foi muito emocionante em vários sentidos. Foi a emoção da emoção de pisar no palco de novo. Que saudade que eu tava, cara, de pisar no palco. Que saudade. E a emoção também da incerteza. Da incerteza, né? A gente não Claro, sabe. total. Então, A assim, gente a gente sofre, tem medo de quando, de como, a gente fica se perguntando, totalmente. E a gente quer uma solução, a gente quer que a coisa se estabeleça, muitas vidas estão sendo perdidas e poucas soluções sendo tomadas, muita irresponsabilidade rolando, a gente quer que a coisa melhore, enfim. Então, esse acúmulo de coisas, mas a oportunidade de estar lá fazendo a minha profissão, fazendo a minha arte, fazendo o meu trabalho de uma maneira segura e podendo divulgar para as pessoas e também, ao mesmo tempo, ajudar, foi sensacional. Foi sensacional. O Gabriel está falando aqui como faz falta o Domingos. E ele perguntou quantas pessoas por apresentação. É um monólogo e tinha apenas uma pessoa na plateia. Tinha uma pessoa na plateia e no Zoom podia ter, acho que até 300 pessoas, eu acho. Maravilha. Bom, e você, o seu último trabalho exibido é um trabalho meio apocalíptico, divertidíssimo, um trabalho com o futurista Cláudio Torres, né? Onde você já tinha imaginado que seria ser comido por zumbis? Rapaz, eu nunca tinha imaginado isso. Olha, vou te falar. Essa cena foi, cara, olha, esse momento que eles pulam em cima de mim foi uma das coisas mais engraçadas que eu já fiz na minha vida. Porque a gente ensaiou, eu morrendo de medo, que quando eu deu ação, aquele bando de zumbi vindo pra cima de mim, eu falei, meu Deus do céu, esses caras vão me derrubar aqui. Mas a gente ensaiou bastante, né? Então eles vinham assim pela frente, um já ia por trás me segurando, me apoiando para descer. Agora, cara, eu adorei o resultado, adorei. Meu filho pirou vendo, ele adorou. Eu imagino. Não, eu imagino assim, o tanto de fãs e dessa galera que gosta desse universo zumbi que deve ter vindo falar com você, né? Exatamente. Eu fiquei tão impressionado, cara. As pessoas curtem muito, né? Muito. E a história foi bem bolada pra caramba, cara. Foi muito. E o meu personagem era ótimo, né? Era meio um vilãozão ali, um miliciano que chega no final ali. Entrou achando que entrou com tudo e no final acabou como tudo. E uma parceria com a Emília de Mello ali também, né? Que elencaço, primoroso, né? Que teve a série. Elencaço, né? Ali da galera que eu tava ali, pô, Ravel, Emílio, pô, gente. A Nina, nossa, elencaço, muito bom, muito bom. O Renzo, com quem eu trabalhei também lá no Rock Story, tinha o Ravel e o Renzo lá do Rock Story, a gente trabalhou junto ali de novo. E a galera já está fazendo pedidos e implorando para continuar a série, para gravar mais. Não, você vê por outros, né? Os filmes do Romero, Walking Dead. Sim. É um universo que tem um futuro enorme, né? Imagina, e realmente, tecnicamente, ficou muito legal. Ficou muito bom, né? Eu achei o roteiro bem bolado, a história bem bolada, achei muito legal. O Walking Dead teve quantas temporadas? Sei lá, né? Nem de repente. Teve. O Walking Dead tá na 9ª temporada. Pois é. Impressionante. O duro é que o ator fica torcendo para não ser comido, né? Para continuar. Mas você não tem jeito. Você volta só se for como zumbi. Me perguntaram, você vai voltar? Eu falei, nem sei se vai ter outra temporada, e se tiver, só se voltar como zumbi, né? Não tem jeito de ressuscitar. Não tem jeito. Telmo, querido, com 1 hora de live, eles chutam a gente daqui, derrubam a nossa conversa, mas ela fica salva no IGTV. Eu queria agradecer demais esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo aqui, onde a gente divide e compartilha um pouco, querido. Muito obrigado, viu? Ô, Pedro, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Um prazer poder estar aqui levando esse papo contigo, cara. Obrigado aí pelo espaço, viu? E apareça lá para ver o espetáculo. Estou te esperando, tá? Vou, com certeza. Deixar um beijo para José Antelo, que nos colocou em contato aqui.
outra atriz maravilhosa. E eu quero te ver online, quero te ver presencial. Wesley Marchiori está aqui dizendo que amou, que é dramaturgo em BH e super fã do seu trabalho. Obrigado, Ed. Obrigado, cara. Obrigadão. Então, assim, que a gente repita isso presencial, no teatro, tomando uma cerveja, jogando conversa fora e falando de coisa boa. Por favor, querido, faço minhas suas palavras. Vamos sim. Pedro, muito obrigado pelo espaço, viu? Um super beijo, querida. Até a próxima. Até, beijão. Valeu.